O Brasil está numa crise terrível que ninguém sabe o que é. No mundo, recessão, inflação, alta de preço. Estamos vivendo uma das piores crises de toda a história da humanidade. Sejam muito bem-vindos à nossa família Maranata. Que Deus abençoe sua vida. O juízo de Deus está chegando para o mundo. Jesus está prestes a voltar para levar sua igreja e nesses últimos dias Deus tem levantado homens de Deus e mulheres para avisar seu povo sobre os últimos dias da terra. Nessa poderosa mensagem o apóstolo Carlos Alberto fala sobre a crise que o mundo está vivendo e algo impressionante sobre os próximos dias. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Existe crise pior do que a morte? Acho que não. E quem é que não está vivenciando momentos de crise? O Brasil está numa crise terrível que ninguém sabe o que quer. Desculpa, não é falar de política, mas os três poderes, executivo, legislativo e tudo mais, eu estou dizendo amplo, a sociedade, ninguém sabe. Estamos vivendo numa crise existencial. No país, no mundo, recessão, inflação, alta de preço, inversão de valores, enfraquecimento da igreja, desânimo espiritual. Estamos vivendo uma das piores crises de toda a história da humanidade. A morte gera crise. E foi o que aconteceu com Lázaro. A morte de Lázaro gerou uma grande crise. E a primeira coisa que eu entendo nessa história bíblica real é que crises são inevitáveis. Não tem como fugir de crise. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. Hoje parece que está tudo certo, amanhã as coisas podem não estar. E tem gente que não entende. E o próprio Jesus foi enfático dizendo: olha, nesse mundo tereis aflição. O que é aflição? Crise, situações difíceis. Mas tende o quê? Bom ânimo. Então, primeiro ponto, o que eu entendo nessa história bíblica é que crises são inevitáveis. Você pode ser amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Era ou não era? Amiguíssimo. Mas isso não impediu que a crise entrasse dentro do seu lar. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Mas eu sou crente, eu sou dizimista. Por quê? Lázaro é amigo de Jesus, e isso não impediu que a crise afetava a sua vida. Você está entendendo, meu amigo? Jesus pode visitar a sua casa, a sua família, e mesmo assim você passa por crise. Não é porque você é crente, que está dentro da igreja, que a tua vida não só nasce tanto para o ímpio como para o justo. Está entendendo, igreja? Então, se você pensa que por você ser seguidor de Jesus, ser um cristão, isso te ausenta de crises, eu te digo que não. Escutem, meus amados, Lázaro era muito amigo de Jesus, ficou doente. Veja que eu percebo que a crise, ela pode aumentar. A crise pode aumentar. Lázaro estava primeiro doente, e a crise, ele foi piorando. A crise foi piorando ao ponto dele morrer. Está entendendo que o problema pode aumentar? Você está entendendo? Isso não te ausenta de você. Pastor, estava tão bons louvores dessa noite, pastor. Você foi trazer uma palavra, um balde d'água agora, pelo amor de Deus, prega outra coisa aí, pastor. Vira a Bíblia do outro lado, você está pegando negócio errado. Não, estou pregando aquilo que o Espírito de Deus mandou. A crise pode aumentar. A crise começou na vida de Lázaro, Marta e Maria como uma doença. Talvez uma simples gripe, que de repente virou uma pneumonia, uma covid, virou não sei o que lá, e foi piorando.
Então, amado, crise, presta atenção, ela pode aumentar. Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente. Veja que aqui nós percebemos o quê? Que crises podem aumentar. Lázaro procurou, a Bíblia não cita, eu quero que você entenda, recursos na época. Claro que procurou. Alguns médicos da época, não sei se tinha médico, curandeiro, seja lá o que for, remédios, chazinhos, ou qualquer tipo de coisa. Inclusive procurou Jesus. Procurou. Mas mesmo assim, o que aconteceu com Lázaro? Ele morreu. E aí? Lázaro procurou recursos da época, Fernando. Chá, alguns remédios, algumas coisas. E procurou até Jesus. Mas mesmo assim ele morreu. Tá difícil o negócio, hein? Crises podem piorar, igreja. Se fosse para alguém falar assim, fala por mão, você ia falar, é para você. Isso não é para mim não. Está repreendido. Isso é para nós. Maturidade espiritual. Talvez você possa dizer, pastor, olha, verdadeiramente cheguei no meu limite, pastor. Não dá mais, cara, não dá. Não tem jeito, pastor, desculpa, não tem, não cheguei no limite. Já falei com o pastor Fernando, já fiz cursinho com os casados, já fui no projeto mais um, já fui psiquiatra, pastor, não tem mais jeito, cheguei no meu limite. Uma resposta para você aí, querido. Mas quem sabe o seu limite é Deus. Você está entendendo, meu irmão? Não adianta você falar que chegou no teu limite. Só quem sabe o teu limite é Deus. A Bíblia diz que Deus não dá uma prova maior do que você não possa suportar. Então eu não estou aguentando. Deus sabe até onde você pode suportar. Não adianta, cheguei no meu limite. Não adianta você falar, porque só quem conhece o teu limite é Deus. Amém? Só quem conhece o teu limite é Deus. Ou o Espírito de Deus. Mas eu já sei, pastor. Já passei por tantas situações que eu disse, não vou aguentar. Mas aguentei. Amém, amém. Mas existem horas, igreja, em que o mundo desaba em nossas cabeças. Desaba ou não desaba? Dá tudo errado. Perde emprego, as dívidas, o filho, casamento, telhado desabou, a coisa desabou tudo. A morte de Lázaro, ela desabou na cabeça de Marta e Maria. Terra mandarávias. Assim, e às vezes nossas famílias são abaladas, são pesadas, prejuízo, doenças, percas. Então o que a gente quer? A gente quer um alívio. A gente quer um alívio. Mas parece que a crise só aumenta.